irmãos? Nós acabamos de cantar que Jesus é o centro da nossa vida. Muito bem. Hoje, obrigado, pastor. Hoje nós estamos dando início a uma série de sermões que nós vamos pregá-lo pela manhã e pela noite. Vamos intercalar Novo e Antigo Testamento. O nome da série é Do Anúncio à Encarnação. Do Anúncio à Encarnação. A voz dos profetas e o Verbo de Deus. Como que vai funcionar essa série? Os 3 primeiros meses. Nós vamos terminar, se Deus assim permitir, no dia 29 de março. Nós vamos estudar o Evangelho de João, cada capítulo, escolhendo uma passagem que representa o capítulo. E à noite, nós vamos estudar uma mensagem representando cada um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. E a gente percebe uma direção, uma mesma direção em tudo isso. Hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Assim diz a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé. Assim diz a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus bendito, tua palavra foi lida, ela é edificante, e eu rogo ao Senhor, imploro o teu favor, glorifica o teu Filho no nosso meio nesta manhã, Senhor. Abençoa a nossa vida, abra o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos ser edificados, confrontados, transformados pela tua palavra. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se. No passado, C.S. Lewis fez uma afirmação muito importante, interessante, a respeito da identidade de Jesus. É muito conhecido isso. Ele diz o seguinte: existem 3 possibilidades a respeito da identidade de Jesus. Ou Jesus Cristo era um mentiroso, porque ele dizia ser quem ele não era. Ou Jesus Cristo era um lunático, um louco, pensava ser quem ele não era. Ou Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus, o Senhor de toda a história. Existem essas 3 possibilidades, não há meio termo. Não podemos reduzir Jesus a um mero mestre moral.
Não existe outra opção. As palavras de Jesus, elas são radicais, extraordinárias, a ponto de que muitas vezes o testemunho das Escrituras é que os homens, os discípulos, diziam: quem é este? Quem é este? Quando ele termina de pregar o maior sermão da história da humanidade, estavam todos impressionados, perplexos, porque ele ensinava como quem tem autoridade. A vida dele era diferente. As suas palavras eram transformadoras. O seu impacto na história é profundo demais. Então, o que C.S. Lewis está dizendo é que nós somos obrigados a fazer uma reflexão e responder a seguinte pergunta para você: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Um dos maiores pastores e teólogos da igreja presbiteriana do Brasil, ele me contou que um momento da sua vida, ele passou por uma prova tão profunda de fé, que se não fosse pela graça de Deus, ele teria escorregado. Nós somos mantidos, nós somos perseverados pelo próprio Senhor. Mas nós precisamos responder à pergunta mais importante da história da nossa vida. Para você, quem é Jesus? Pilatos está diante de uma multidão e está diante de um homem e ele precisa tomar uma decisão e ele faz uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz: que farei deste homem chamado Jesus? O que eu faço com ele? Chega um momento que ele diz: onde está a verdade? Eu preciso da verdade. Se ele não reconhece a grande verdade diante dos olhos dele, mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, ele é a verdade, toda a verdade. Então, hoje, eu quero convidar você a pensar nessa pergunta: como podemos conhecer quem é Jesus? Como você e eu podemos conhecer Jesus? A resposta é muito simples, pelas Escrituras. Mas o que as Escrituras afirmam a respeito dele? Nós conhecemos muitas coisas. Então, talvez o que eu vou dizer aqui para você não seja nenhuma novidade. E o ministério da pregação da palavra de Deus não é trazer novidades, mas é repetir verdades na nossa vida. E é o recurso que Deus utilizou na história. Pedagogicamente, a repetição da verdade para nos ensinar, porque nós precisamos disso. Mas, vamos pensar um pouquinho aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João ocupa um lugar único na revelação bíblica. Ele não é apenas mais um relato a respeito da vida de Jesus. Ele é, segundo os estudiosos, o coração pulsante da cristologia bíblica. Steve Lawson, um dos grandes pregadores modernos, chama o Evangelho de João de um Monte Everest da revelação, ou da teologia. O Evangelho, segundo ele, o Evangelho mais profundo, mais elevado, mais teológico. Charles Edman afirma que é o livro mais conhecido e mais amado de toda a Bíblia. E talvez a obra literária mais importante do mundo. William Hendricks disse o seguinte: o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito na história da humanidade. Lawrence Richards chama de o Evangelho universal. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, foi escrito especialmente para os judeus, por isso ele mostra a genealogia de Jesus sendo raiz de Davi, um dos personagens mais importantes para os judeus. E, por outro lado, nós temos o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, nem tem genealogia, porque servo não tinha genealogia, e ele foi escrito especialmente aos romanos. Lucas quer apresentar Jesus como homem perfeito, aos gentios,
e ao mundo greco-romano. João apresenta Jesus como o próprio Deus. É o evangelho universal, tanto para gentios como para judeus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque seguem uma mesma linha narrativa. É muito semelhante, por isso sinótico. João, porém, se destaca de 3 formas. Primeiro no seu conteúdo, depois no seu estilo e depois no seu propósito. Um escritor muito conhecido, Charles Swindoll, ele resume o seguinte: não temos 4 evangelhos, mas nós temos um evangelho escrito de 4 pontos de vista. Qual é o propósito pelo qual João escreveu o seu evangelho? Está lá no final do evangelho. João 20, versículo 31. Eu acho que todos nós deveríamos memorizar essas palavras. Estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Estas palavras foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E esta é, não vou dizer a tese, mas é isso que, na verdade, João está inspirado pelo Espírito Santo, defendendo durante toda a carta. Por exemplo, aqui nós vemos aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o Senhor chama Moisés para servi-lo, e Moisés está titubeando, colocando desculpas, justificando que ele não tinha razões e credenciais para servir o Senhor. E uma das perguntas que ele faz: o que eu vou dizer para as pessoas a respeito do Senhor? Qual é o seu nome? E o Senhor diz: eu sou. Eu sou. Essa frase precisa de um complemento. Eu não posso dizer: eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Eu estou sendo, mas um dia eu posso deixar de ser. O único que pode dizer: eu sou, e sou o que sou, é o Deus eterno. E o Evangelho de João nos mostra que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele também pode dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, eu sou, eu sou e eu sou. Ele pode, porque Ele é. Nós não somos. Então, nós vamos responder essa pergunta: como podemos conhecer quem é Jesus? E eu te convido a olhar para o texto agora. João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Aqui nos primeiros 5 versículos de João capítulo 1, o Evangelho de João, ele vai relatar 5 verdades a respeito de Jesus, que são atributos, características que nós encontramos apenas nele, em Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a meditar nisso e responder a seguinte pergunta: como podemos conhecer quem é Jesus? Quando alguém te perguntar, a Bíblia diz que todo cristão deve estar preparado para dar a razão da sua esperança, para argumentar, para ensinar a respeito de quem é Jesus. Se alguém te pergunta hoje, saindo daqui da igreja, ou no restaurante, ou no caminho, ou o seu vizinho, quem é Jesus? O que você pensa que você responderia? A sua resposta, ela pode estar correta, mas ela pode estar incompleta. Quanto mais conhecermos a respeito de Jesus, mais preparado estaremos para dar testemunho a respeito dele. E sem medo e sem preocupação de sentar em qualquer mesa, em qualquer ambiente e defender a nossa fé. Então, como podemos conhecer quem é Jesus? O primeiro ensino que esse texto nos dá é que nós precisamos contemplar profundamente o que a Bíblia diz a respeito dele. A revelação. E o que João diz aqui? Começa dizendo: no princípio era o Verbo. E quando a gente abre o Evangelho de João e lê essas palavras, no princípio, nós lembramos do quê? Gênesis capítulo 1, certo? Quando a gente lê lá
que no princípio Deus criou todas as coisas. Então, João começa o seu evangelho de forma propositadamente semelhante a Gênesis 1, no princípio. Mas enquanto Moisés dizia, no princípio criou Deus, João afirma, no princípio era o verbo. Ou seja, quando tudo começou a existir, Jesus já existia. Ele já existia. Ele não entrou na história nascendo em Belém. O nascimento virginal não é o começo de Cristo, mas é apenas a sua encarnação. Ele já era antes de todas as coisas. Jesus não começou, ele é eterno. E o que nós afirmamos quando nós lemos no princípio era o verbo? Nós estamos falando da pré-existência de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele não foi criado. Ele chamou à existência todas as coisas. Então, Paulo, quando escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, ele é antes de todas as coisas. Paulo reforça a mesma verdade. Jesus precede toda a criação. Ele não faz parte do universo criado. Ele existe antes do tempo, antes da matéria, antes do espaço. Teologicamente, isso afirma a eternidade do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Ele não teve começo. Ele não foi criado. Ele não surgiu em determinado momento. Cristo é eterno como o Pai e o Espírito Santo. Eternamente. Pré-existente. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se eu quero falar corretamente a respeito de Jesus, eu preciso aprender que ele é pré-existente, que ele é eterno, que ele sempre existiu. Ele não é uma criatura, ele não foi criado, ele é eterno. Primeiro ensino que nós vemos aqui. Agora, o texto continua dizendo, no princípio era o verbo. E diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, já falamos da pré-existência dele. Mas agora, nós falamos da divindade de Jesus Cristo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele é divino. Totalmente Deus. E quando nós falamos isso, e afirmamos que ele é Deus e que ele estava com Deus, quando a gente fala, o verbo estava com Deus, aqui nós estamos fazendo a distinção de todas as pessoas do universo. Aqui nós estamos falando de um relacionamento eterno, de uma comunhão intratrinitária. Vocês imaginam? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o conselho trinitário, tomando a decisão da criação de todas as coisas. O plano redentivo. Criar você. Criar a mim. Jesus participou de tudo isso na eternidade. E quando diz o texto, o verbo era Deus, está fazendo a seguinte afirmação, ele é da mesma essência do Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele tem a plena divindade, ele é Deus. Agora, a gente contraria aqui a filosofia, né? Como alguma coisa pode ser e estar ao mesmo tempo? É um mistério. É o mistério da Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é distinto do Pai, mas ele é da mesma essência do Pai. E nós temos que celebrar isso. Jesus Cristo é Deus. Isso é tão extraordinário, que quando Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz que ele reteve a sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele reteve a sua divindade. Ele assumiu a forma de servo. E quando ele andava entre os homens, ele dava gotinhas da sua divindade. Quando ele dizia, mar, cala-te. Quando ele dava ordem à natureza, aos demônios, os homens diziam, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele chega numa tumba, no quarto dia, removeram a pedra, desde fora ele diz, Lázaro, vem. E o morto ressuscita.
E um teólogo diz que foi muito importante ele nomear Lázaro, senão todos os mortos ressuscitariam. Lázaro vem. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem a última palavra. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele não é um bom homem, ele não foi um grande mestre, foi perguntado, esqueci o nome dele agora, mas um grande catedrático de Oxford, um dos melhores professores lá, judeu ortodoxo, perguntaram, mas você acredita em Jesus? Ele disse, essa é uma pergunta complicada para fazer para um judeu ortodoxo. Eu acredito. A história fala a respeito de Jesus. Não, mas você acredita que ele é Deus? Aí você está me fazendo uma pergunta que me coloca numa situação complicada. A única coisa que eu tenho para te dizer é que eu estudei. E a gente conhece na história uma comunidade de homens simples, que foi revolucionada e que foi transformada por uma verdade. E segundo os relatos, tem a ver com a ressurreição de Jesus. Porque aqueles homens nunca mais foram os mesmos. E o mundo foi impactado com a mensagem desses homens. Hoje, nós estamos no ano 2026, depois de Cristo. Porque ele entrou na história da humanidade. Nós não podemos tirá-lo. Crendo ou não crendo em Jesus, ele está na história, dividindo a história. Ele é Deus. Mas o versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é pré-existente, ele é Deus, e Jesus Cristo também é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele chamou à existência todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João deixa isso absolutamente claro. Nada existe no universo sem que fosse a vontade de Cristo. Nada foi criado fora dele. Nada surgiu independente dele. Aqui nós vemos o conselho outra vez intratrinitário. O Pai idealiza, o Filho executa, o Espírito aplica. Essa dinâmica em toda a história. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 diz, por meio de quem também fez o universo. O Pai, o autor de Hebreus está dizendo a respeito de Jesus, o Criador, por meio de quem também fez o universo. Ele é o Criador de toda a diversidade da criação, daquelas coisas que nós não conhecemos, dos astros, das estrelas, da complexidade da criação. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Então, se você quer conhecer a respeito de quem é Jesus, você precisa saber disso. Ele é pré-existente, ele é eterno, ele é Deus, ele é o Criador de tudo que você vê na criação. Mas o versículo 4 diz o seguinte, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pré-existente, Deus, Criador e Salvador. A vida estava nele. O mundo que estava em trevas viu grande luz. Ou o povo, os homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Aqui está a solução para o homem que está em trevas, para o homem que está morto nos seus delitos e pecados. A única possibilidade de vida eterna, de redenção é Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade. Não existe outro caminho. Apenas um nome dado entre os homens, debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Não foi o Deus Pai, não foi o Deus Filho que ocupou, ou que ocuparam a cruz. Foi o Deus Filho, o Redentor.
A vida estava nele, porque ele é a fonte de toda a vida espiritual, de toda a vida biológica, de todas as esferas da existência humana. Mas ele é o Redentor, ele é o plano redentivo que a Trindade providenciou para que os homens tivessem vida, e vida superlativa, e vida abundante, e vida eterna. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida que sejam suficiente para levar o homem pecador, morto e em trevas, à vida, se não é através do Filho. É muito simples. Imagina que você mora num condomínio e o seu filho está brincando lá embaixo com outras crianças, e de repente chega uma criança que você nunca viu, bate a campainha lá da sua casa, você abre a porta, você não conhece aquela criança, e ela diz: eu quero entrar. E aí você fica assim, né? Quem é essa criança? Eu não sei quem é. Você é filho de quem? Onde você mora? Não é verdade? Agora imagina, tocou a campainha, aquela criança está do lado do seu filho, o seu filho está abraçando o ombro dela. Não é diferente? Ninguém chega à casa do Pai, senão pelo Filho. Ninguém entra na eternidade, senão é pelo Filho. Somente há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. Ele é o único caminho. Mas, para caminhar aqui, avançando, né? O versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós já vimos que Jesus, ele é pré-existente, ou seja, eterno. Ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Redentor. E agora o versículo 5 diz que a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é o vencedor, ele é o vitorioso, ele venceu, ele conquistou, ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele venceu a morte, ele venceu os maiores inimigos da nossa existência. O mundo foi abalado, os piores demônios da história, eles disseram: ó Filho do Altíssimo, por que vieste antes do tempo? Ele ordena o mundo espiritual. Ele tem a última palavra. Ele é o vencedor vitorioso. A luz resplandece nas trevas. Jesus diz: eu sou a luz do mundo que ilumina todos os corações que estão em trevas, que foram na eternidade, de acordo com os decretos eternos de Deus, eleitos e predestinados para a vida eterna. Jesus veio enviado com uma missão. Ele veio para salvar, buscar e salvar os que estavam perdidos. Homens como você, como eu. Mulheres que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Ele é o vencedor. O mal não triunfou. A morte não venceu. Satanás não governa. Neste momento, lá no céu, não existe nenhum pânico. Está tudo sob controle. Tudo seguindo o plano eterno, soberano de um Deus que não perde o controle de nenhuma partícula da existência humana. Nada. Se algum momento você pensou que Deus perdeu o controle da sua vida, irmão, possa pedir perdão. Porque Ele não perdeu. Ele sabe o que Ele está fazendo sempre. Você pode não entender. Eu também não. Mas Deus é digno de toda a confiança. Sempre foi. Sempre será. Ele é o vencedor. Ele venceu as trevas. Então, se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos entender, contemplar profundamente o que a Bíblia diz a respeito dele. E aqui nós vemos essas 5 verdades
Quem é Jesus? Jesus é eterno, pré-existente. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o único Salvador. Jesus é o vencedor. Ele é o vitorioso. Então, se alguém te perguntar quem é Jesus, você precisa responder. Você pode utilizar o Evangelho de João. Falar, eu quero te responder com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Jesus é isso, isso, isso e muito mais. Faltam os adjetivos. Mas o texto continua nos ensinando. E olha, eu parei aqui um pouquinho, porque na história da igreja, quando os homens estavam falando a respeito da natureza de Jesus, houveram várias controvérsias da cristologia. Então o credo niceno, que foi uma resposta a respeito de algo extraordinário. O que é de extraordinário? Jesus é a única pessoa com duas naturezas. Jesus é a única pessoa com duas naturezas. Inclusive, não é correto dizer que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Porque essa medida é humana. O que a gente tem que dizer é que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Uma única pessoa com duas naturezas. Então, o credo niceno sobre Jesus diz assim, só sobre Jesus, eu destaquei aqui. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, é para a nossa salvação. Desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, se fez homem, foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Desde muitos séculos atrás, os verdadeiros cristãos afirmam a divindade, a pré-existência, o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus vitorioso em Jesus Cristo, o Senhor. Muitas coisas mudam, tecnologia, os nossos cabelos vão embranquecendo, a nossa força vai acabando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela continua para sempre. Esse é o Jesus que nós servimos. Não adianta a gente querer domesticar Jesus. Jesus Cristo querido, ele não pode ser domesticado. João viu o Jesus que sofria na cruz, em cumprimento à promessa de Isaías 53, o servo sofredor. E ele sofre ao ver Jesus sendo crucificado, sendo burlado, sendo atravessado por uma lança, coroa de espinho na cabeça, e ele está sofrendo com tudo aquilo. Mas lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele tem a revelação agora do Jesus glorificado. E aquela revelação foi tão extraordinária que ele cai como morto. Nenhum mortal é capaz de ver a revelação da glória do Deus vivo e permanecer de pé. Impossível. Nem os santos serafins podem olhar para Deus, porque Ele é santíssimo. Então, como nós podemos conhecer a Jesus? Conhecendo a respeito do que a Bíblia diz a respeito dele. E rapidamente aqui, nós precisamos fundamentar a nossa fé no que a Bíblia diz sobre ele. Aqui, nesse texto que nós lemos, nós temos 3 testemunhos a respeito de Jesus. Primeiro, o testemunho de João Batista. O texto que nós lemos diz isso. Quem é João Batista? A voz do que clama no deserto. É aquele que prepara o caminho. Eu até disse isso aqui na reunião de oração, né? Quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, Gênesis 22, lembram disso? E o Isaac olha para o lado, olha para a mão do pai, diz o seguinte: pai, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, eu vejo tudo, mas eu não vejo o cordeiro. Onde está o cordeiro? E a resposta da fé de Abraão era: Deus proverá para si um cordeiro.
E o Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho amado. Depois o Espírito Santo nos diz em Hebreus que ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, que cumpriu a promessa, era capaz de ressuscitar o seu filho. E ele o fez em obediência. E quando ele estava disposto a fazer, Deus interveio. Diz, não precisa fazer isso. O seu coração foi provado e aprovado. Mas a pergunta de Isaac ecoou por séculos. Onde está o cordeiro? E ela foi respondida às margens do Jordão. Quando João Batista estava batizando, ele levanta os olhos e vê do outro lado da margem aquele homem. E ele diz em alto e bom som, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o testemunho que prepara o caminho. O primeiro testemunho é João Batista. Depois é o próprio Deus. Versículo 12 diz assim, no texto que nós lemos, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O próprio Deus tem transformado todos aqueles homens e mulheres, pecadores miseráveis, em fiéis discípulos dele. Um testemunho do próprio Deus Pai, quando ele transforma homens. E o mundo está vendo tudo isso. E o outro testemunho é o testemunho dos apóstolos. Eles viram, eles ouviram, eles testemunharam. Esse mesmo João, lá na primeira carta, ele diz, o que temos visto com os nossos próprios olhos, nós tocamos, nós apalpamos. O João reclinou a cabeça nele. João o viu glorificado em Pátimos. João viu os milagres. E eles testemunharam a respeito de Jesus. Aquilo que transformou a história da humanidade, fez do cristianismo que ele é hoje e continuará sendo. Jamais será derrotado o cristianismo, porque ele não está baseado na obra de homens. É obra santa. É de Deus. Cristo é o Senhor da igreja. Nós cantamos aqui que Jesus é o centro da nossa vida, da nossa existência. Você existe por causa de Jesus. O universo existe por causa de Jesus. Todas as coisas foram criadas por causa de Jesus. Eu sou supralapsariano. O que significa isso? Em poucas palavras, eu acredito que antes que Deus Pai, que é a Trindade, antes de dizer, haja luz, ele disse na eternidade, haja cruz. Porque na primeira carta de Pedro, Pedro diz que o sangue do Cordeiro destinado desde antes da fundação do mundo. Já estava o plano redentivo na mente e no coração, nos decretos eternos da Trindade. O Senhor está transformando. E termino com o último ponto a respeito de como podemos conhecer Jesus. Vamos dar um salto aqui, vamos lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como nós podemos conhecer quem é Jesus? Além de todas as coisas que nós já mencionamos. Reflita com assombro a respeito da doutrina da encarnação. Isso não é uma coisa comum. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós precisamos entender o que significa isso, que o próprio Deus se fez homem, ele entrou na história da humanidade. E por que ele se fez homem? Porque isso é assombroso, porque Deus preparou desde a eternidade o Cordeiro, o Salvador, o Redentor. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já tem a primeira promessa de um Redentor. O mundo caído, Adão e Eva lá no jardim, estão em um abismo, separados de Deus. O Senhor já fez a promessa do Redentor. E no plano redentivo, o primeiro Adão
que era o representante federal de toda a humanidade, ele fracassou. E o pecado entrou por meio dele e afetou todas as gerações. Mas, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, o segundo Adão, o perfeito Adão, Jesus Cristo, que se fez homem, por causa da sua obediência, toda a humanidade escolhida por Deus na eternidade, tem os seus pecados perdoados, não só por um ano, como era nos tempos dos sumos sacerdotes, mas por toda a eternidade. Por causa de Jesus Cristo. O Senhor, ele teve que fazer-se homem. Então, na época que foi escrito o Evangelho de João, eles já estão lidando com uma heresia lá, que é o gnosticismo. Deus não se envolve, tudo que é espiritual, imaterial é bom, tudo que é matéria é ruim. Então, Deus não se envolve. Também tinha o panteísmo, Deus é tudo. E o cristianismo vem revolucionar aquilo tudo. E está dizendo que Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo na pessoa de Jesus. Ele é o Criador e ele entra na criação. Extraordinário, espantoso, assombroso. Ele se fez homem, genuína humanidade, sem deixar de ser Deus. E sabe por quê? Hoje ele conhece o seu sofrimento. Hoje, ele conhece as suas lágrimas. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser frustrado. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele tem a nossa natureza. Ele é totalmente homem. Ele passou pelo sofrimento. Então, quando a gente lê esse texto, nós somos empurrados, somos levados para o canto e nós somos obrigados a refletir e a tomar uma decisão. Existem dois lados, dois times. E João fala sobre esses lados. Ele diz assim, olha só, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Existem os que recebem e crê de todo o coração. E existem os que recebem, rejeitam e não crê. A gente precisa fazer um autoexame. Você pode estar na igreja, mas não ser igreja. Você pode falar de Jesus, mas talvez Jesus nunca foi o Senhor do seu coração. Hoje, presente, você precisa olhar para esse texto e responder para você, quem verdadeiramente é Jesus? Ele não é só um bom mestre, ele é Senhor e Salvador. Ele não pode ser só o Salvador da sua vida e não ser o Senhor dela. Nós não podemos separar fé de fidelidade. As duas coisas estão juntas. Mateus 12:30, Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Ore, peça a Deus para abrir os seus olhos e o seu coração. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz assim, Deus resplandeceu nos nossos corações que estavam em trevas. Como podemos conhecer Jesus? Contemplando o que a Bíblia diz sobre ele. Fundamentando a nossa fé nele. Colocando a nossa fé nele. Admirando não somente, mas crendo e assombrados na obra da encarnação. E também examinando o nosso próprio coração. Quem somos nós? Quem somos nós? Desde pequenininho, quando estava educando lá o meu filho, que hoje está fazendo aniversário, 9 anos. Ele, às vezes, ficava triste com alguma coisa, e eu dizia para ele, quem é você? Quem é você? Você é servo do Deus Altíssimo. Ninguém vai definir a sua identidade. Ela já foi definida lá na eternidade.
Você é filho do rei, de verdade. Ele é o seu pai, eterno. Assim somos nós, príncipes e princesas do Senhor, filhos do nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor. Portanto, o que eu vou fazer com tudo isso? Guardar isso para mim? Não. Até o último fôlego, viver ou morrer. Não por uma causa qualquer. Não para defender uma denominação ou uma religião, mas para fazer o nome de Jesus conhecido em todos os âmbitos da nossa existência. Proclamar quem é esse Jesus. Não basta saber a respeito dele apenas. Nós precisamos fazê-lo conhecido. Torne este o grande propósito da sua vida. Porque não somos nós que estamos dizendo, que esse seja o propósito da sua vida, é o próprio Deus que diz. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Vaiam. Então, irmão, quando você fica doente e vai para o hospital, você não está indo para o hospital, não, para fazer uma consulta. Você está sendo enviado como missionário para o hospital. Quando você vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho, você é um missionário, uma missionária, indo da parte de Deus, para dar o testemunho e para dizer quem é Jesus. Jesus não é só um bom homem, Ele é o próprio Deus. Toda a criação, toda a eternidade, todos os seres, neste momento, se inclinam diante dEle e dão adoração a Ele.